Salve, salve, gente! Tudo bem? Estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo no YouTube, para quem está no Instagram agora aí. Hoje a gente está fazendo uma live no Instagram. Boa noite. Mais uma edição do nosso Pod Café Podcast. Hoje um pouquinho diferente. Hoje num formato que eu acho muito legal, que sempre foi uma ideia, que é isso aqui, cara. Uma mesa cheia, a gente tomando um café e trocando uma ideia. Hoje eu estou recebendo aqui um trio idealizador de um projeto muito legal. Estou recebendo aqui à minha direita o Luiz, mais aqui ao noroeste, não entende nada de geografia zero. Mas ninguém entende também, ninguém sabe. Pode falar que é noroeste. Não, mas vai que tem um professor de geografia assistindo, né? A Maria, e aqui à minha frente é o Guilherme. Já de antemão eu queria agradecer o Guilherme, porque o Guilherme aí é o dono, proprietário, diretor, CEO da Xbooks. E a Xbooks, a gente sabe que começar um projeto não é muito fácil, né? E a Xbooks é uma parceira nossa aí, patrocinadora, e apoia a gente desde o início aí do Pod Café. Então é uma alegria receber o Guilherme de novo. A gente tem uma entrevista com ele aí. E sou grato por isso, porque ele faz parte desse projeto, né, cara? Porque desde o começo aí, com esse apoio e tudo mais, é um parceirão. Obrigado, Guilherme. E a gente vai falar hoje, então, aí de dentre as muitas coisas que nós vamos falar um pouco desse livro aqui. Eu já sabia, né, do projeto do livro há um tempo, né? Na verdade, eu fui vetado do projeto. Eu não queria dizer nada, mas eu queria fazer esse episódio para dizer que eu fui vetado. Eu fui convidado e depois falaram, não, o teu trabalho seria inútil. Na verdade... Parecia que o projeto tomou outros rumos. O projeto ficou mais plural. E, na verdade, começar pelo Luiz aí. É um projeto em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre. Mais ou menos isso. Exatamente. Como é que surgiu assim a ideia? Como é que é A ideia ela surgiu de um lapso, né? Eu estava assistindo um programa e eles estavam falando, ano que vem vai ser aniversário de Porto Alegre, 250 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí o Guilherme marcou da gente conversar, porque ele queria publicar algo meu. Uhum. Pessoal, tu já escrevia poesias. Exatamente. Isso. E aí eu tinha 3 projetos na gaveta. E esse aqui eu só tinha ideia. E eu apresentei os 3 projetos pro Guilherme. E o Guilherme disse, eu quero esse. Eu disse, só tem um problema, eu não escrevi nada. Ele disse, boa sorte então. E aí eu disse, então escreva. E aí eu comecei uma pesquisa sobre a história de Porto Alegre, né? Uhum. Desde a chegada dos 70 casais açorianos na Rua da Praia, ou Andradas, né? Uhum. E ali começou a minha pesquisa, ali, esse ponto de largada, para fazer o Porto Alegre em versos. Quanto tempo durou essa pesquisa, mais ou menos? Essa pesquisa durou 2 meses. 2 meses, não foi 2 meses. Não foi um espaço tão longo assim, né? Que foi... O que acontece? Quando nós conversamos, ele nos apresentou o projeto, né? Eu disse pra ele, cara, esse aqui tá no timing, entendeu? Sim. Tá no tempo, porque Porto Alegre vai fazer os 250 anos ano que vem. Isso era meados do quê? Setembro, mais ou menos? Agosto. Era agosto do ano passado. E assim, o tempo passa rápido, a gente precisa correr, entendeu? Então, vamos fazer esse daqui. Quando tu já tinha a ideia de fazer um livro de poesia sobre Porto Alegre. Tu só não tinha ligado a ideia... tu não tinha ligado a ideia do aniversário. Ou tu teve a ideia depois que ouviu falar do aniversário? Depois que eu ouvi falar do aniversário. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça e não pesquisei, não escrevi nada. E aí quando a gente conversou e ele falou, não, eu quero esse projeto, não é só escrever, eu preciso pesquisar. Uhum. Tanto que você vai ler as poesias aí, tem a história da cidade dentro das poesias, né? Interessante, cara. Então... O livro basicamente é sempre um ponto turístico de Porto Alegre, uma foto dele e um verso sobre ele. Exatamente. E também do cotidiano da cidade, né? Não são só pontos turísticos. Não são só pontos turísticos, porque quem faz a cidade são as pessoas, né? Sim. Então a ideia é essa, também retratar essa vida cotidiana. Tem o Zé da Folha, não tem? Não, Zé da Folha não tem. Tem pessoas mais comuns, assim. Tem mais essa correria, assim, essa coisa que a gente brinca, né?
essa Porto Alegre que ela é tão poética assim nos monumentos, na arte ali, tu passa ali, vê um cara tocando, até tem a foto do Abraham aí, que é aquele homem estátua, né? Famoso de Porto Alegre, e aquela correria do dia a dia, né? Então o livro também trata disso, né? Legal. Mário Quintana. Mário Quintana. Tem Elis Regina. Tem música e tem, né? Tem Cara, poesia. às vezes a gente ou até se esquece, né? Ou não lembra. Não lembra ou se esquece é a mesma coisa, acho, né? Tô tentando pensar aqui. Que de tanta coisa que tem, né, cara, em Porto Alegre, de tanta história, de tantas pessoas que foram, né, importantes, que são importantes para a história, não só do estado, mas inclusive do Brasil, né, e que são porto-alegrenses, né, que fizeram parte da própria Elis Regina, que tu citou, né, cara, minha esposa sabe que eu adoro as músicas da Elis Regina, né. Ou no caso do Mário, que ele não é porto-alegrense de nascimento, mas é um cara que adotou Porto Alegre como a cidade dele, né? Sim. Por isso que até tem o poema O Poeta da Cidade, que é em homenagem a ele, né? Que tá aqui no livro. Que tá aí no livro. Ah, legal. E só pra gente poder aqui colocar essa ideia, tem aqui a Maria. A Maria foi a idealizadora da capa, é isso? Isso. Como é que foi? Como é que tu conheceu o Luiz? Na verdade, acho que eu te conheço há uns 10 anos. Por aí. Por aí. Desde que a Marina era bebezinha. Exatamente. A Marina é a tua primeira filha, né? Exatamente. Então acaba que desde que eu vou fazer 20, desde que eu tinha 10 anos eu conheço o Luiz. Já. Eu ia lá brincar com a filha dele. Hoje eu cuido dela, né? Que ela ainda tem 10. Mas acabou que com o passar dos anos a gente manteve esse contato por conta da Marina, por conta de tudo isso. E a gente acabou criando uma amizade, né? Porque depois eu acabei fazendo curso de design pelo Senai. E eu fiz 2 anos de curso. Aí quando o Luiz estava sempre desde o início, desde os primeiros projetos, os primeiros poemas, a gente já trabalhava, fazia às vezes editava uma foto pra ti. A gente ia trocando umas experiências, ele me mandava alguns poemas. E eu escrevia algumas coisas também, então eu sempre mandava pra ele. Então essa questão da arte a gente sempre foi trocando experiência, foi conversando a respeito. Até que daí chegou esse projeto. Aí como hoje eu não trabalho mais fazendo arte, né? Eu trabalho só com marketing. Acabou que foi uma oportunidade até pra mim voltar a fazer algum tipo de trabalho, que fazia muito tempo que eu não fazia. Já fiz alguns trabalhinhos por fora e tal, mas eu acho que esse foi o primeiro trabalho que eu peguei assim de coração pra fazer, de presente até pro Luiz, né? Em questão do primeiro projeto dele que foi impresso, que a gente conseguiu colocar em mãos, assim. Então foi um projeto bem legal. Tu fez só essa parte, só a capa mesmo. Só a capa e a contracapa. Isso, legal. até mais. Todas as artes eu fui fazendo uma por uma, né? Não é fotografia, né? Não. Ela criou a arte menor. Inspirado no monumento real. Logo no início do projeto que o Luiz começou a escrever os primeiros poemas, ele já foi me mandando. Aí eu fui lendo e eu fui assimilando, aí eu olhei alguns documentários, pesquisei bastante sobre Porto Alegre, até mais porque eu nasci em Porto Alegre. A minha mãe, ela é auxiliar de fábrica, mas ela é faxineira lá no centro. Então, em várias casas, restaurante, lugares que ela ia trabalhar, eu ia com ela desde pequeno. Então, arte de rua, os artistas, as ruas de Porto Alegre, a Borges, a gente passava todas as vezes por lá. Sim. Então, pra mim, foi uma experiência até de nostalgia, assim, de Legal. fazer alguma coisa. E os monumentos, a gente foi pegando as fotos, eu fui mandando algumas, no que eu ia fazendo, eu ia mandando pro Luiz, né, e eu editei todas elas desenhei desde o início, né, cada uma. Até se a gente quiser fazer algum projeto maior, tem as artes editadas. Sim, muito legal. E como é que tá, assim, a receptividade, a divulgação? Como é que foi aparecer no Jornal do Almoço? Como é que foi isso aí? Então, Maicon, eu brinco que assim, desde o vizinho do lado, né, que comprou o livro, até a última pessoa que a gente encontrou, que foi o Frank Jorge, que é um queridão. Abraço, Frank. Queremos você aqui, hein? Queremos você aqui, Frank. Tonho Croco também, né? Pô, Queridão. Tonho Croco eu convidei, cara. Só um parênteses, falando de boca cheia. Chamei no Instagram, convidei ele e ele respondeu. Pô, Mike, que legal, cara. Mas esse dia fui num podcast, o cara me entrevistou por 3 horas, não gostei, então não vou no teu.
Pô, E tem podcast de 5 horas. mas ele não gostou da experiência, achou muito tempo. Aí não vai vir no meu por culpa dos outros. Tonho, queremos você aqui. Agora vai começar uma oportunidade aí, né? E a gente está trabalhando com uma distribuição muito pessoal. A gente não está trabalhando com livrarias, até porque isso ia tornar o livro com custo maior. E a nossa ideia original é democratizar a leitura, então vender um preço digno que as pessoas possam ter acesso. Acho que essa é uma das filosofias também da editora, né? O Guilherme pode falar melhor. Sim. Então, poder estar entregando em mão, conhecendo pessoas, trocando uma ideia, conversando, tem sido uma experiência muito massa. E tem recebido, assim, feedbacks? Como é que tá sendo, assim, essa... A galera tá curtindo, como é que A tá, experiência tem sido legal, porque a gente passou uma pandemia no qual as pessoas passaram por depressão e a estima das pessoas estavam... Sim. Tanto que eu fiz uma pesquisa de campo que quase me deprimiu, né? Porque eu fui perguntar para as pessoas o que elas acham de Porto Alegre, e a pessoa, porque Porto Alegre é isso, tem assalto, não sei o que. Gente, as pessoas não estão vendo a cidade com o olhar que eu quero passar. Então as pessoas lerem o livro e poderem ver, tipo, que Porto Alegre tem museus lindos, que a nossa cultura é rica, a gente tem músicos excelentes. Então a ideia do livro é também trazer essa estima para as pessoas, né? De poderem ver a cidade com um olhar mais leve, né? Claro, tem seus problemas, como toda cidade. Claro, Toda cidade do mundo tem toda problema. cidade tem... Não, em Porto Alegre tem muita coisa legal, cara. Né? A gente tava conversando com o Thiago da Gaúcha, né? Cara, a ideia é mostrar uma Porto Alegre que as pessoas não conhecem. As pessoas... Tem gente que por exemplo, não moro em Porto Alegre, mas nasci em Porto Alegre. Mas tem lugares de Porto Alegre que as pessoas que moram em Porto Alegre nem sabem que existem. Não, e o mais legal, né? Eu tenho vários amigos fora do estado e o livro foi para esses lugares e os caras querem conhecer a cidade. Eu nem sabia. Não, pô, eu moro aqui desde sempre, né? Mas nasci em Porto Alegre, mas moro aqui. E existem vários lugares de Porto Alegre que eu não conheço, nunca fui, né? Então, às vezes vai, sei lá, pra Restinga, por exemplo, é mais perto pra praia, né? Não, e vários lugares públicos que as pessoas acham que é pago, tipo a Casa de Cultura Mário Quintana. Mas tu quer ver, o próprio Jornal da Moça estava fazendo um lance de ir nas praças de Porto Alegre, né? Então eles foram em 50 praças, eu acho, não me lembro, 35, cada dia eles foram numa, né? Durante esse período. E aí, sempre, mostra minha mãe, meu pai tá vendo, e meu pai, não pode ser que Porto Alegre tenha tanta praça. Só que na verdade não, tem 200 e poucas praças. Eles que forem só em algumas, né? E a gente não tem noção de que tem tanto lugar legal, né? Que a gente pode estar. Pô, cara, além disso, tem shoppings lindos, a beira do Guaíba, o pôr do sol. Cara, o gasômetro, aquela área tá ficando demais ali. Agora, aquele próprio espaço ali que fizeram sei lá o nome. Na Orla? O Casa Embarcador. Apesar que é meio caro pra comer, mas é legal, cara. Um ambiente. É uma experiência diferente. Um ambiente bonito na cidade, né? Eu sigo um perfil de Porto Alegre ali, que eu não lembro o nome agora no Instagram. Cara, eles fazem umas fotos assim, sempre de drone. Cara, é lindo, né? Uma cidade. Eu morei 2 anos em Buenos Aires, né? Então eu tenho essa. E, cara, é uma cidade muito legal, mas, cara, Porto Alegre não perde tanto assim nos seus pontos turísticos pra Buenos Aires, por exemplo. Né? A gente tava falando antes de uma. Tava falando de um festival. Vai ter a Feira do Livro. Feira né? do Livro. Vai ter a Feira do Livro lá. É um festival de livro. Festival de música. Inclusive, a Feira do Livro de Porto Alegre é a maior da América Latina. É mesmo? É, a maior da América Latina. Pouca gente sabe disso. A maior feira de rua da América Latina é a nossa. Parou na pandemia? Parou na pandemia, voltou ano passado. Teve ano passado? Teve ano passado. Ah, faz tempo que eu não vou, cara. Esse ano eu tava meio fraco assim, mas porque, né? O pessoal ainda tava com um pouco de pandemia medo ainda e tal. Mas né? muitos anos eu ia todo ano, cara, era gigantesca aquela É, Feira do Livro ali. Eu lembro, eu fui algumas vezes assim, tinha, não sei se ainda tem, né? Eu lembro quando eu era, na época da escola, a gente ia na Bienal, né? Não sei se ainda tem. Lembra? Bienal do Mercosul, né? Bienal, né? Tinha 2, tinha assim, era um monte de anos de exposição em vários pontos da cidade.
Agora, Porto Alegre sediou também aquele que é o Fórum Social Mundial, né? O primeiro foi aqui. Primeiro do mundo, né? Foi aqui, né? Foi gente do mundo inteiro, né? Veio até o pessoal da Índia, né, cara? Foi aí que ele Foi aí que tu imigrou! Foi aí que Foi ele aí veio. que tu imigrou! Veio nessa lenda aí. Aí ele que começou, hein? Eu não queria, eu tava me segurando aqui pra não falar nada, mas eu não consegui me segurar. Então, o Porto Alegre tá no cenário mundial aí. E tem algum que tu prefere aí, cara? Tem algum dos teus versos que é o teu predileto, assim? O meu predileto é eu brinco, né, que todo pai ama todos os seus filhos, né? Mas dos meus filhos que eu publiquei aqui, o último eu acho mais, assim, é um bom fechamento, que é o Porto, né? O que tá aqui? É o último aqui, ó. Deixa eu Não, pegar. aqui não é. Aqui tem até o Tim Maia aqui, cara. Não, esse sou eu. Sério? Cara, é que tinha o Elvis. Não, eu tô do lado da Marilyn Cara, eu e juro, do Elvis, assim, né? Não é de qualquer pessoa. Cara, sério, não foi, essa vez não foi brincadeira. Eu achei que era alguma coisa de artistas que vieram, eu jurei que era Tim Maia. Não, Ah, desculpa. esse aqui, ó. Esse Porto. mesmo, o Porto. O Porto pra mim é... Naveguei, posso ler ele? Claro! Naveguei por vários lugares, foi neste porto que ancorei meu coração. Atraquei e por aqui fiquei, lugar que escolhi para chamar de lar. O barco ficou no cais, foi aqui que aprendi a amar, o porto dos casais, onde realmente sou alegre. Ah, legal, cara. Esse pra mim é um bom fechamento pro livro e eu acho que ele é mais ou menos o espírito de muitas pessoas que não são porto-alegrenses e que escolheram Porto Alegre pra morar, pra construir a sua história, Sim. porque a gente, nesses últimos anos, a gente passou, e esse livro trata também disso é uma Porto Alegre que não é tão bairrista, né? Tem gente do mundo todo. A gente anda aí, tem os haitianos, tem o pessoal que veio da Venezuela. Não, e tem até ali no centro a comunidade É, árabe a ali, cara. sim. Forte ali. Judeu ali na volta Judeu, da Osada Aranha, tem uma galera ali de trancinha. Ô, e cara, tal. sabe que uma vez, eu sei que isso aí é preconceito, você não pode, né? Eu tava no trem, cara, e entrou uns caras com umas roupas tipo do Bin Laden, assim, sabe? Basta aí, fiquei com medo. Mas sabe que eu Nunca achei que nunca podia ser um homem mas eu bomba. passei Mas por isso tem de uma uma forma comunidade diferente, forte. né? Hã? Tem É, o comunidade cara não de curte. tudo, Mas eu era forte, criança, né? Faz muitos Não, anos, os né? caras me tiram pra homem bomba. Agora eu tô com o cabelo cortado, barba feita, mas muitas vezes já me tiraram pra homem bomba com a mochila, né? Fugiam, assim, fugiam da... Não, Porto Alegre tem... É que eu tenho um problema com Porto Alegre. Cara, eu não gosto muito do centro de Porto Alegre. Eu acho que poderia ser um pouco mais cuidado, assim, não sei, cara. Eu acho... Mas ali tem muita chinês também, tem uma galera tem uma comunidade de... Eu sei que eu morava na Argentina tinha muito chinês, né, cara? Eles eram donos de todos os supermercados, né? Todos os supermercados eram de chinês, que eles ganhavam uma... Eu acho que eles ganhavam um incentivo pra sair do país, né? Porque o país é muito populoso, né? E eles ganhavam um incentivo da Argentina pra não pagar impostos, né? Então eles iam pra lá pra... E Porto Alegre tem isso, cara, esse monte de pessoas que acabam vindo aí, né? De vários países, vários etnias, e daqui a pouco vai ter uma mistura aí, né, cara? De gente brasileiro com... Sim. Vai ser legal. E tu tem mais poemas já, cara, sobre Porto Alegre? Já pensou num O Porto Alegre versus 2? 1.2, ou daqui a pouco até um de Cachoeirinha, né? Não tem muito pra falar. Cachoeirinha inverso. Essa aí inverso vai falar do Zé Louco. O Zé Louco. Do Shopping do Vale. Do Shopping do Vale. Não, mas Cachoeirinha tem muita coisa legal pra De gente falar. Mickey Breyer e Zé Louco, todo Eu mundo acho- tem um pouco. Eu acho que a gente tem uma cultura popular aqui dentro da cidade de Cachoeirinha que, claro, tem essa coisa em torno do Zé Louco, mas tem muitas personalidades que dá pra fazer. O Sansão é um cara que eu admiro muito, que a cidade precisa valorizar, que é um cara que saiu daqui de Cachoeirinha e foi competir lá no Oriente e ganhou de muita gente boa. Infelizmente o pessoal de Cachoeirinha não conhece o cara, meu. Eu fui aluno dele, um cara assim, ó, extraordinário, cara. Cara, tu sabe... Outra pessoa, desculpa te cortar, Vamos falar. a Ana Terra, que é uma escritora excelente, hoje tá morando na França, se eu não me engano. É daqui também. É escritora, ilustradora, é daqui. Sabe, eu sigo um perfil de Cachoeirinha ali, cara, tá no Facebook, e aí eles botaram assim, Cachoeirinha entrou na rota
do turismo, pra poder receber incentivo pro turismo, né? Aí todo mundo, mas que vai ter de turismo? Porcaria de cidade, não sei o que, isso é uma droga, tudo é... Mas pelo amor de Deus, não, em vez do pessoal incentivar, pô, que legal, né, cara? Vamos tentar ver se não fomenta alguma coisa, né, legal na cidade, cara. Pô, não, as pessoas, em vez de fazer isso, elas detonam a cidade, né? Mas eu acho que é uma metanoia que precisa acontecer aí, né? Cachoeirinha por muito tempo foi uma cidade transitória. As pessoas vinham dormir aqui pra trabalhar em outros lugares. Eu acho que tem coisas legais e tem pessoas legais aqui, e a gente começar a olhar... Lugares legais, né? Lugares, e olhar pra isso também vai levanta a autoestima, e é uma ideia que já tá trazendo aí, ó. Cachoeirinha versus... Tu mora em Cachoeirinha? Todo mundo é morador, então. Quer ver um lugar, cara? Eu passo direto ali o Trangueiro Neves, né? Pô, cara, quando eu era criança era legal ir ali, cara. Eu ia falar isso, cara. Na minha infância, o meu pai fazia churrasco com os amigos ali, a gente levava as crianças e fazia. Te lembra quando fazia o churrasco? Claro. Né? Era um ponto turístico da cidade. Era um ponto turístico, cara. Super legal, mas. E agora tá eu não fechado. sei quantas anos aquilo, cara. Acho que tá fechado. Tem. Não tá aberto a visitação ali de segunda a sexta, mas tu tem que agendar com guia. Mas só por razões ambientais. Razões ambientais. Mas aquele parque temático, digamos, que antigamente não tem mais. Não. E podia ser bem explorado o lugar também. Claro, vez... respeitando ali, Sim, né? A claro. biodiversidade, quadrado que tem ali. Uma vez eu fui num lugar que tinha legal, na Betânia, que era o Horto Florestal, na época da escola, que era um lugar com umas plantas de todo tipo de... Era na Betânia, cara. Pois é. Era tipo assim, Mas aconteceu agora, recentemente, um evento bem legal que o Mato do Júlio, né? A Casa Batista agora... É patrimônio da cidade, né? É um lugar que eu gostaria de ir lá conhecer e até então não tive oportunidade, porque é fechado. Segunda casa em estilo açoriano do Rio Grande do Sul. Imagina. Seria muito legal, cara. Se... Virar um museu aquilo ali, cara, imagina. Então... Cara, o próprio IRGA lá, né? O IRGA, é super legal, né, cara? Tem um museu no IRGA. E tem aquela casa lá que era do Alberto Bins, né? Tem as ruínas lá. Pô, a gente fez um videoclipe lá. Isso! Ô, cara, sabe uma vez eu às vezes fazia foto lá, né? Ou fazia vídeo, alguma coisa assim, foto de... Fantástico lá, cara. Uma vez eu chamei os caras assim, não, os caras começaram a levar a mulher pra fazer ensaio sensual. E aí os funcionários lá, os caras que trabalham começaram a ver, daí proibiram cortar, não pode mais fazer foto e vídeo lá. Capaz. Os caras ainda não temos muita coisa, né? Os caras não... E ainda vão lá e queimam o espaço. Filme. Tem aquele lugar ali na beira ali do rio ali, cara. Nunca fui ali, né? Não sei se aquela pracinha é bem legal ali. Pier. É o Pier. Aí acho que pouco visitado, assim, né? Não tem... Que é um lugar muito escondido, né? Perigoso também. Mas falta algum tipo de incentivo para que as pessoas vão até ali, sei lá, né, cara? O município tem que fomentar isso claro, pra né? que a coisa... Claro, não é culpa só da população, é culpa do município, né, cara? Poderia... Nós temos agora ali a nossa ciclovia, né, cara? Vamos fazer um versinho sobre a ciclovia, cara? Dá pra fazer. Eu acho que tudo pode virar arte, né? Tanto pra protesto, quanto pra contemplação. Nasceu até uma melancia no meio da ciclovia, né? Mas eu acho que é importante a gente ver e trabalhar isso de uma forma espontânea, né? Porque a gente mora aqui, a gente convive aqui e a gente precisa fazer algo, né? Claro. E vamos aí, né, cara? A gente tem ferramentas pra isso, né, cara? Tem aí, a editora, tem... Pô, a gente é músico aí, cara, temos todos esse... Ainda tem esse que a gente pode... Vamos conversar sobre isso também, né? Não, e tem uma galera... Tem um movimento, tem uma cena que poderia... Tem muita gente talentosa em Cachoeirinha, cara. Da música, das artes e tal. Só que o pessoal tá meio que disperso. O que a gente tá tentando fazer com a literatura agora, se unindo, né? Unindo com escritores que nem o Luiz, o pessoal do Clube Literário de Cachoeirinha, tá tentando se unir para pelo menos a parte da literatura a gente fazer um negócio. Era uma coisa que eu ia falar, que a minha vida, eu tô bem corrido, assim, então eu ia ir lá, mas acabei que eu sei que eu tinha um compromisso, vocês fizeram o lançamento aqui em Cachoeirinha, né? Aqui em Cachoeirinha, quase em Porto Alegre. Quase na fronteira. Quase na fronteira ali, quase na fronteira ali. Mas, cara, esse movimento é muito legal aí que a editora tá promovendo e ajudando. Isso é muito interessante, né, cara? E é uma corrente do bem, porque o lançamento foi uma coisa muito legal, porque a Jaque do The Cavern, Jaque, queremos você aqui. É uma casa de Cachoeirinha, de show. Ela abriu o espaço pra gente, assim, de graça, não cobrou nada. Disse, queremos o lançamento do teu livro aqui.
Então, assim, as coisas estão acontecendo de forma muito natural com a gente. Assim. Isso, cara, isso é legal, né? O pior é quando o cara só consegue alguma coisa se impulsionar, se fazer. Claro que isso faz parte, né? Mas tu conseguir ter esse feedback, tá ali, né? No olho a olho das pessoas, vendo o que elas estão achando, né, cara? Acho que isso deve ser muito legal, essa sensação, assim, né? Não, são pessoas que acreditam no projeto, que já conhecem a minha arte, né? Sim. Conhecem também o Guilherme. E foi muito legal o lançamento, porque foi entre amigos, pessoas que gostam da gente. A Duda tava lá. Então foi muito massa, assim. Massa. E como tá acontecendo as coisas, tem sido legal, porque é muito espontâneo. As coisas estão acontecendo de forma muito legal, sem forçação de barra. E vocês, e nessa, assim, né, vocês estão conhecendo bastante gente sei lá, outros autores, clubes literários, que existem em outros lugares que, daqui a pouco, assim, pô, a gente nem sabia que tinha tanto, ou já conhecia, não sei como é que é a cena. Porque às vezes a gente que é músico, né, sabe? Tem a cena das bandas, né? Tem a banda aqui. E tem uma cena de escritores, assim, como é que funciona isso aí? Tem a cena, só que é aquilo que o pessoal meio que não se conhece, muitas vezes não se conhece. E a pandemia veio atrapalhar um pouco isso. Então o que a gente está tentando? Por exemplo, a gente fez contato com o Clube Literário de Gravataí. Então estamos conectados com o de Cachoeirinha. Eu já estou com contato com o pessoal lá de Canoas. A gente está tentando o quê? Juntar essa galera para que o de Cachoeirinha participe em Gravataí participe em Cachoeirinha. Começa a movimentar a região. Fazer um movimento que gere... Porque são pessoas, o quê? Que nem agora a editora tá fazendo um livro coletivo de poesias. Isso, eu vi. É um projeto novo, tá? Qual a finalidade desse livro? Justamente pegar uma galera e construir juntar esse povo num único projeto. Onde cada um vai divulgar o trabalho do outro. Então, tu tem as suas poesias, tem as dele, fulano de tal, cada um vai estar divulgando dentro do mesmo projeto. E como é que tá? Tá aberto ainda lá para o pessoal mandar? Tá aberto até o dia 30 de abril as inscrições. Então... E tu tá... Já fica aí a conclamação aí, né? E como é que tá assim? Tu tá... Tá bem legal, tem bastante gente se inscrevendo. Né? E tem bastante oportunidade, assim, mais ou menos... Quantos poemas vão ser? Vai ser 100, mais ou menos. Bastante. Sim, é bastante. Mas eu tô estimando mais ou menos uns 20 autores. Não vai ser um de cada um, assim, vai ser aproximadamente uns 5, mais ou menos. E como é que é? Nível o quê? Brasil? Esse projeto, né, que é o... Mais autor, mais poemas, daqui. Ele é da região metropolitana de Porto Alegre. Esse projeto específico é para fomentar a cena local. A Maria não vai botar um poema lá? Então, não, está aberto as inscrições, né? Tu não, escreve aí uns poemas. Umas anedotas. Porque o tema é livre. Sim. Então, é uma forma que nós encontramos de fomentar a cena local e de tirar o povo do anonimato. Porque muitas vezes a galera escreve, tem o seu talento, mas assim, tem até vergonha de colocar no Instagram. Né? É tipo um compositor que tem vergonha de mostrar sua música. Exatamente. Digamos assim. E as pessoas às vezes complicam um processo que é simples. E muitas vezes o cara tem coisa boa, tem material bom ali, ele tem uma boa poesia guardada e tá ali porque, não vou mostrar, não sei o que, não, amigo. Vergonha de... Chega pra cá que nós vamos... Sabe que uma vez, eu não lembro que série eu tava, cara, mas devia estar na 6ª, 7ª série, faz tempo já. E aí a professora deu um desenho, né? Faça um texto sobre esse desenho. Aí o desenho era uma mulher prestando atenção na televisão e aí tinha um porco que tava no berço e ela tava botando o filho dela pra assar. Tinha que fazer. Aí eu pensei, cara, vou fazer em versinho. E fiz em versinho, cara. E a professora achou que tão bonito que ela fez uma cartolina e botou pro colégio inteiro ler o meu verso. Vou ter que retomar esse verso aí da... Olha aí, traz um poema. Ela achou aquilo assim, não era pra escrever um verso, era pra escrever um texto, né? Tipo, vou fazer em rima, né? Fiz a rima e deu certo, foi a escola inteira leu minha rima, viu só, cara? Eu posso ser um novo poeta da região aí. A ideia a nossa ideia, né? Que o Luiz está dentro desse projeto também, é a gente trabalhar criar projetos que possam estar unindo essa galera. Inclusive a gente tem mais 2 projetos ali com escolas, né? Sim, começar com escola, que um pouco pegar um menino que nem você na época, hoje, que escreveu e vamos jogar o cara
Um negócio. Pra mídia, digamos assim. Sim, é um Vamos trazer ele, projeto né? legal aí, cara. Pô, e pras Então a gente escolas. já tá fazendo contatos com escolas e tal pra criar projetos nesse sentido. Já tem 2 escolas que a gente está trabalhando, né? Uma tem um projeto bem legal que ela é EJA de manhã, de tarde e de noite. Então a gente vai trabalhar com pessoas que estão tendo a segunda chance de estudar na vida. Pô, legal. Então assim, que é a Escola Paulo Freire lá em Porto Alegre, lá no bairro Santana. E a outra escola é a Getúlio Vargas aqui no Vista Alegre, que a gente vai trabalhar com os alunos do 6º até o 9º ano. Já pensou, cara, alguém que aprendeu a ler e escrever já depois de adulto e poder escrever um texto e publicar, né? A ideia Cara, que legal, cara. Isso é Mas essa é a fenomenal, ideia. cara. Fenomenal. É trazer uma esperança e uma dignidade desde o menino ali que acha que não tem capacidade da escola pública até essa senhora que está tendo a segunda chance de estudar. Sim, imagina. E tu vê isso publicado num livro, né, cara? Isso é... Lá na escola essa tem uma claro, deve ter mais, né? Mas a gente conheceu até uma mulher do Haiti. Tá lá estudando, aprendendo lá a ler e escrever, porque é de alfabetização, né? Exatamente. Então imagina, né, cara? Pô, ela vem lá do outro país, cara. Do Haiti, não sei o que lá. Cara, que idioma se fala no Haiti? No Haiti, cara, é francês. Francês. Mas ela não é alfabetizada nem no francês? Ou ela fala francês? Eu não sei, a gente faz não ideia. sabe. Mas ela tá importa, ali, né? mas ela tá ali estudando, cara. Sim, tá sim. aprendendo português ali na escola junto com outros adultos. Então, quem cara. sabe daqui um pouco ela nunca na vida imaginou ela pode ter um poema dela num livro. Né? Em outra língua. Em outra que língua. não é a língua, sim, a língua mãe dela. Legal. E como é que foi a emoção, assim, pra vocês, né? De ver, assim, o livro impresso, assim, pegar um projeto que é um filho, né, cara? Tu vê assim, eu que fiz, né? Legal ficar assim, tipo, olhando várias vezes, né? É que o projeto teve vários processos, né? Nesse processo da capa, eu fiquei pensando assim, cara, quem é que eu posso chamar? Eu pensei, cara, se é o meu primeiro livro, eu preciso procurar alguém que seja a primeira capa do livro. Entendi. De um livro. Então, no final, a gente começou a trabalhar assim, que seja um livro de primeiros passos de todos. Só não me chamou porque não ia ser minhas primeiras fotos. Entendi. E aí eu lembrei da Duda. E aí eu fiz o convite pra ela, né? E disse, ó, tu é livre aí pra criar, boa sorte. Aí tu vê, né, cara, isso também é interessante, né? Porque tu poderia pensar assim, não, é o meu primeiro livro. Eu não posso deixar na mão de alguém que nunca fez um livro antes. Porque é preciso de alguém super, ultra, mega experiente, porque eu preciso fazer bombar, eu não posso largar na mão de... né? E isso é legal, essa cooperação de pensar nisso, né, cara? Isso aí cara, lindo demais pensar dessa forma, né? E a resposta da capa, assim, ficou muito, tipo assim... A capa tá linda. Né? Parabéns pelo projeto. Tá muito elogiando pra caramba, assim, cara. Literalmente tem muita gente comprando pela capa. E é uma coisa, tipo assim, ó, legal, né? É artesanal, cara. Sim. Tipo, ela não pegou uma imagem, tipo, a gente faz capa na editora, mas a gente pega normalmente uma imagem pronta e tal. Cara, ela construiu, sim. né, em cima de algo laçador que já existe, que existe a estátua do cara. Sim. Ela construiu o negócio, cara. Quase tá fazendo uma escultura ali do coisa. Não, muito bom mesmo. Muito legal. Eu trabalhei durante 1 ano numa gráfica, então em questão de moldura, fazer toda a construção do livro, né? Não falando palavras técnicas, mas a construção da capa e tal. Foi algo que eu já tinha uma experiência, né? Não foi algo tipo, eu peguei o Paint ali, fiz um quadrado e desenhei. Os trêsinhos do Paint. Então, já tenho uma certa experiência em questão de como fazer a capa e poder mandar pra editora também no formato que fosse mais adequado pra eles, poder imprimir, né? Mais fácil pra construir. Então, quando eu comecei a estudar referente a Porto Alegre, a gente começou qual a fonte, paleta de cor, Grêmio, Inter, as cores, o que a gente pode aproveitar disso, os monumentos. Então eu peguei todos os monumentos, cada um eu peguei uma cor, né, e eu fui trazendo para mesma nível de cor, né, da tonalidade de todas as cores, para manter bem visual, né, uma coisa que chama atenção. Muito legal, né, tá tudo... Muitas referências, assim, se parar pra olhar. E tu vê, né, por exemplo, eu manjo razoavelmente de Photoshop, assim e tal.
Cara, eu conheço toda a ferramenta, mas eu não tenho criatividade para criar um negócio. Por exemplo, tá, faz assim uma coisa, tá? Se eu copiar eu consigo. Sim. Mas fazer eu não consigo, eu não tenho criatividade, não é fácil, né? É. Tu pensar toda Nessa questão eu não usei o Photoshop, por exemplo. Eu usei o Illustrator. Sim, o Illustrator, Que ele né? é um pouco mais... vetorizar tem Isso. que ser, sim. Mas, por exemplo, que nem esse pequeno vetor ali embaixo, esse prédio. Esse prédio. Foi, tipo, cada detalhezinho, entendeu? Por mais que ele esteja minúsculo, que a gente mal possa ver os detalhes, tipo, Tu foi vetorizou ele do zero. do zero. Todas as não. artes foram feitas do zero. Isso é uma mão de Pensa, obra, cara, rapaz. Então, Não, uma escultura, cara. Não, e é legal que a gente Não, aí dá isso, assim. foi trabalhando trabalho, junto. né? É isso, duas né? coisas. Dá uma trabalheira tá. e precisa ser bom. Sim, Não, assim, não é assim, tá, eu sei. Não, é difícil, cara, porque tem toda a questão, assim, dos detalhes, da cor, não é fácil, né? Não é nem um foi pouco. tudo, a gente foi trabalhando, né? Falando Sim, com o Luiz, sim. passando algumas coisas pra ele, até porque eu fiz o meu intervalo de 2-3 horas em casa, né? Tipo, eu Sim, chegava sim. do trabalho, ia fazer isso, às vezes, tipo, ficava 3 dias direto, depois parava um pouco, depois voltava, porque acaba que às vezes tu fica, que nem a igreja que tá no verso, acho que eu fiquei 2 semanas trabalhando nela. Não. Porque era cada detalhe, cada degradê, cada sombra. É muito detalhe, né? Até- Vou ser sincero, eu achei que a igreja era uma foto. Não, Tá Todos eles muito são- real, né? são Muito real. ilustrações. Não, muito bom mesmo. Então é que a gente falava, os morros ao fundo, então eu quis aproveitar a frente pra fazer, Sim. o Guaíba, atrás daí eu fui fazendo, eu quis fazer até no sentido do mapa, né, cada monumento, né, não foi algo meio aleatório. Tem um sentido. Tem, a gente tinha pensado em fazer esses mosaicos, né, logo de início, então eu usei, já foi a primeira base, então a capa é mais ou menos assim que a gente pode começar. No fundo tem a textura do calçadão. Então, Aqui. eu quis Sim. pegar tudo que a gente falou e botar pelo menos um detalhe. Uma coisinha de cada, assim. Pra não legal. deixar faltando, assim, pra o pôr É do sol. muita referência, né? Sim. E a ordem dos versos, assim, cara, eles foi, conforme tu foi fazendo, ou ele tem uma história, ele segue como é que tu pensou a ordem que eles foram no livro? Não é uma ordem cronológica, é uma ordem meio desordenada, mas assim, ao ponto que tu vai Faz lendo, sentido. faz sentido. Tu vai lendo um Sim. por um, faz sentido. Assim, se fosse em qualquer ordem, não faria tanto sentido como Exatamente. ele tá. Entendi. Não foi conforme tu fez, no caso. Tu foi... Não é tipo historinhas. Cada Sim. poema, tu pode ler cada poema individual, mas assim, ele Sim. tem uma ordem cronológica, Sim. significativa. Tem sobre o Grêmio 1? Tem sobre o Grenal. Qual que é? O Grenal aqui, deixa eu achar pra ti. Pô, Cachoeirinha agora tem até estádio de futebol, né, cara? Aí, Tem cara, até isso aí, tem estádio dá pra até show. Temos até time pra torcer agora Sim. aqui. Página 19. Não Se precisa se você puder recitar, eu agradeço. Ficou bom a forma que tu leu o outro. E Tu todo achou, livro, cara? todo livro foi construído em menos de 2 meses. É. A capa, o miolo, os versos. Foi correria. Foi. Correria o negócio. Pressão. Vermelho, azul, 2 torcidas, uma paixão, o futebol, a bola rolando, a torcida vibrando, o atacante driblou, chutou, é gol. A gente jogando, adeus do Alessandro. Vai, você inventei agora, hein? Caneta escreve. Aí agregou. São versos curtos, mas Sim. eu quis sintetizar o que é o Grenal, né? Sim. É 2 torcidas e uma paixão. Essa é Sim. a ideia. Não sei se tu vai lembrar que um tempo atrás, no Transurb, tinha uns versos de alguns autores de Porto Alegre nas janelas, assim, né? Sim. Eu lembro- Os ônibus também. Os ônibus também, né? Eu lembro. Faz Acho que muito nos tempo. ônibus ainda tem. Ainda tem? Acho que ainda tem. Cara, faz muitos anos que eu não pego o ônibus em Porto Alegre, né? Eu estudava lá no... Até vi a foto aqui onde é que tá. Acho que esse aqui, ó, lá perto do Parobé, né? Eu estudava- Até a gente Exatamente. tem, assim, meio que um projeto em vista de pegar os poemas do Luiz e fazer isso, só que a gente tá No ainda Integração 2. buscando, A gente ainda tá conversando. recursos, Buscando né? recursos. Recursos financeiros, assim, É. pra isso. Principalmente lá no Transurb, que a gente conhece o pessoal de lá. Sim. Tem uma biblioteca dentro do Transurb, o pessoal não sabe. Cara, meu pai trabalhou lá mais de 30 anos, né? No Transurb, né? E outra coisa que tu falou que é importante,
o pessoal que mais lê no Brasil é o gaúcho, né? Ah, é? É. Cara, sabe que eu não lia, não era de costume ficar lendo assim, né? E eu criei o hábito, né? E tá aí, pô, tá uma biblioteca razoável, né? E é um hábito pra mim hoje, eu leio todo dia, cara. Todo dia tem se tornado um hábito, assim, né? E como a leitura abre a nossa mente, cara, ler é... Mas uma das coisas legais que a gente tem descoberto com o projeto do livro é que, assim, não é que a pessoa não goste de ler, ela não achou que goste de ler. Então uma das experiências mais legais que a gente teve também foi assim, cara, a primeira leitura que eu fiz na vida foi o teu livro. Ah, Eu escutei Cara, de várias isso é pessoas legal. isso. isso é legal, isso é legal. Tá incentivando, né, pessoas que não... Não tem um hábito. E muitas pessoas não têm acesso, cara. É, Aí a pessoa leu um poema, leu 2 poemas e ele disse, cara, em um dia ali eu devorei teu livro. isso é legal. Tem, né? Tem Acho que aqui. tem um pouquinho. Acaba que no colégio, né, é uma experiência que... É um momento que as pessoas poderiam começar a ler, né, ter esse costume. Só que, claro que a gente tem muitos autores, tipo Machado de Assis. No colégio tinha aquele vagalume, veredas. Que tu, tipo assim, não são... Claro que toda leitura é válida, né, mas... Claro. Tipo, que nem tem colégios que, vamos ler um livro do John Green, um autor mais jovial, assim. Não, isso daí não é literatura. Cara, qualquer livro é literatura. Aí Qualquer tu dá livro é um válido. casmurro pra um moleque de 8 anos, né? O cara se anoja na leitura, né? Tipo, daí eu... Pequeno Príncipe. É Aí bom, tu, né? tu leva bom, um gibi é bom, pro né? colégio, Isso é não, demais. isso daí não é pra ler, isso daí é Sim. brincadeira. Cara, o pouco que tu faz durante o dia, 10 minutos, já Sim. muda muita coisa. Até na maneira de falar. Assim, cara, a leitura muda o vocabulário, vai abrindo a mentalidade. Eu, particularmente, eu gosto do livro físico, né, cara? Eu gosto de riscar as frases, eu gosto São os dois. Por exemplo, essa semana eu comprei um monte de livro de um amigo meu que ele falou, cara, vou mudar pro digital, vou comprar um Kindle e agora vou só ler. Falei, eu não consigo, cara. Não. Aí comprei 12 livros dele de barbado, bem baratinho. Eu Digital estudo teologia, pra mim- né, cara? Eu estudo teologia, faço seminário, então tem que comprar um monte de livro pra ler, né? Então Não, eu acho que o Kindle ele tem seu valor, mas ele Não, nunca tem- vai substituir o livro físico. O cara que tá viajando, por exemplo, Claro. eu usei bastante. Claro, pra quem tá Tava viajando, em viagem, é não tem pesado, como andar né? na mala com um monte Claro. de livro, cara. Então o digital ele te Mas sabe que auxilia muito eu me nisso. surpreendo, eu fui no shopping Canoas esse dia, tem acho, 2 livrarias grandes ali, né? Tem. E daí até tava falando pra Vanessa, tu vê que incrível como é que uma livraria se sustenta dentro de um shopping, né, cara? Porque parece... tem tanta gente que compra livro, acho que tem, né? Porque, um aluguel, são salas grandes pra tanta gente... Por isso que quando tu entra na livraria do shopping, tu vê que é muito artesanal, é muito, tipo, tem umas partes mais modernas, que tem tablet, que tem TV, que tem Sim. mostruário do livro, tipo, porque mais é pra pessoa ir lá, olhar pro livro, do que comprar. Tipo, a pessoa olhar, vou tirar uma E foto. vamos lá, né, tem gente? O livro é uma coisa barata, né? Não é uma coisa cara. Hoje em dia não. É que assim, Mas assim, quanto custa um livro... Por exemplo, um livro aqui de teologia, tá? Por exemplo, são livros grossos, assim. sim. É um livro de, no máximo, R$100. Então, mas- assim, não é uma coisa... Vamos lá, a gente gasta 90 pila com uma pizza, por exemplo, né? Sim, mas aí a gente tá vivendo hoje um momento delicado Porque que eu, depende muito dos que eu, contextos, que eu né? brinco, que eu brinco assim, o autor ele é responsável pelo seu público. Então assim, como que eu quero que as pessoas leiam o meu livro se eu vendo ele por um valor inacessível? Não, claro, eu tô te falando de um livro, mas R$100 é um livro caro, assim, é um valor alto, né? Óbvio, mas tem livro por muito menos do que isso, Sim. óbvio. Mas não é uma coisa inacessível ler um livro, sei lá, investe um livro por mês a pessoa, Não, pelo eu acho menos. que meu. assim, tem bibliotecas públicas bem legais, tipo a Sol e Lua do Projeto Ágora, que é aqui em Cachoeirinha, que é uma das poucas bibliotecas que abrem no final de semana, né? Tem a própria biblioteca pública aqui de Cachoeirinha que faz um Cachoeirinha trabalho. tem 2 bibliotecas? Tem a Sol e Lua, que é de uma ONG, que é muito Nossa, legal, onde fica? que é lá no Vila Márcia. Não sei onde é. Vila Márcia, Perto do Madrid. perto do Madrid, Aquela rua do lado do Madrid ali. Aham. que é uma ONG bem legal, que tem uma biblioteca. E aí tem a biblioteca pública aqui de Cachoeirinha também, ali a antiga Casa do Leite. Que também É ali que tá a biblioteca agora? Sim, ali que tá a biblioteca. Tem as bibliotecas das escolas, que também são bem legais. Mas assim, tem como tu conseguir também livro de graça, né?
tem agora também os pontos, as paradas que tem. Na 51 ali tem uma parada de Tem ônibus que aquela, livro. tem aquela senhora ali, a Sônia, não é? A Sônia, Sim, exatamente. Uma a vez, Sônia. uma época ela me deu vários livros, assim, cara. Eu entrei em contato e daí ela até botou uma notinha minha, assim, no jornal, né? Porque a minha ideia era, na época, quando eu tinha um estúdio de música, eu tinha uma mini biblioteca e a ideia era essa, cara. Tem aí uns livros, quem quiser vai estar esperando ler aí, entendeu? Ela me deu uns livros e tal. Isso é legal, né? A Sol e Lua do Ágora é ela que coordena. Né? Ela coordena. coordena. Assim como a parada da 51 lá, que negócio, parada de... Aham, ela também, né? Isso, ela também eu acompanho ali ela no... Um projeto. Então, ela assim, vem até envolvida, tem um né? projeto agora do Instituto Ágora que é Vamos Ler Cachoeirinha. Inclusive foi hoje, todas as escolas pararam um período para os alunos lerem livros. Então tá acontecendo um movimento literário Cara, aqui que legal. dentro da cidade. Só que assim, não tá sendo visto, mas tá acontecendo um Sim, movimento sim. legal. Sim, temos que fomentar mais isso aí, cara. Acaba A que ideia é essa. pela falta às vezes, de divulgação até na próprias plataformas digitais, Sim, né? As pessoas sim. ficam dentro de uma bolha onde elas não têm esse Sim, acesso, sim. né? E Cachoeirinha tem a Rosane Castro, que é contadora de histórias, lançou um livro agora, infantil. A gente tem o Vinícius, guerreiro poeta, que também... Então a gente tem escritores legais dentro da cidade, só que é aquela coisa, a gente não se conhece, né? Sim, sim. Acaba que, Interessante. por exemplo, tu vai ver, o hambúrguer é 30 reais é barato. Agora um livro, 30 reais, 30 reais um livro. É que é 30 cultura. conto já compra um livro É, legal. compra um bom, livro. não compra. Não, essa é a média do preço hoje em dia de É, um um livro. livro. O problema que a gente tem e nós que temos já essa percepção é ajudar a mudar a cultura. Claro. Porque a cultura do brasileiro, da grande massa, é de pouca leitura. Se comparado com outros países, com a própria Argentina. Sim. Isso, né? Cara, a Argentina é interessante, né? Tu pega um ônibus de manhã, um trem. Uhum. Claro, eu morei já faz 10 anos lá, mas acredito que não tenha. Primeiro, tu vai encontrar um monte de gente assim, cara. Empresários, caras assim, diretores de empresa, tu vai o cara usa o transporte público, já começa por aí. E grande parte da população tá lendo um livro. Grande parte. Tá dentro do metrô, dentro do ônibus, lendo um livro. Assim. É a questão de cultura. Aqui o cara dentro do ônibus tá ouvindo funk. Mas é uma questão de Mas é batalhar para que mude a gente tem mude duas a cultura. escolhas, né? Ou a gente critica ou a gente trabalha pra mudar, Claro, né? uma boa ideia é até. Lá na igreja a gente tem muito esse costume de se presentear com livros, né? Sim. Diz o cara ele não tem tanto costume, né? Vou te dar um livro de presente que acaba sendo um incentivo, né? Então você quer dar um presente, Dê um livro. dê um livro. Dê um livro. Incentive as pessoas na leitura. Cara, isso é. E livros como o Porto Alegre Inversos e outros livros que a gente produz também na editora, eu tenho tentado na editora, que nem eu comentei com vocês que chegou pra mim um projeto de 450 páginas. Eu pensei assim, cara, esses 450 podia virar 3 livros. Porque a pessoa comprar um livro de 450 páginas pra ler, são poucos que vão ler. Assim, Né? pra quem não é um leitor assíduo ou não é um livro técnico que a pessoa precisa ler, assim, não, preciso ler porque tem um livro mais técnico, Sim. desencoraja, né? É óbvio, o cara vê aquele negócio não, é muito... E o custo é maior. Claro, o custo é muito O maior. feedback muito positivo que eu tenho dos meus livros, que são livros no máximo de 100 páginas que eu faço os meus, né, que eu escrevo, o pessoal, cara, consegui ler rápido, então consegui absorver com clareza. Sim, Né? sim. Então, o cara não ficou ali um mês todo lendo aquele livro, não, ele conseguiu ali em 2, 3, 4 dias ler o livro, ele absorveu com facilidade Porque- o conteúdo porque e tá pedindo outro. Porque tem outra coisa, né? Quem não tem o hábito de ler, o cara lê assim, li tantas páginas, né? Quando vai ler amanhã já não lembra mais o que leu, né? O que eu li? Não me lembro mais de nada, E isso também desencoraja, desanima um pouco, então, você pega... Cara, esse livro aqui provavelmente é isso, é um livro que vai ser gostoso do cara ler, né? Mas a ideia Tem é essa, é uma são- leitura leve. Isso, Leve, pô, daí... exatamente. E como são locais que estão na memória das pessoas, né? São lugares e coisas que todo mundo... Por exemplo, todo mundo vai querer... Cara, tem que ter alguma coisa do Grêmio do Inter aqui. Onde é que tá? Entendeu? A pessoa, mas tem que ter alguma coisa... Eu vi que tem um do Transurb também aqui. Tem um Transurb lá atrás. Essa eu gosto bastante. Qual que é? Lembra aí? Transurb é uma das penúltimas. 57 a página. Eu acho que acabou o tempo do negócio. Da live?
Termina e começa outra. Não sei fazer isso. Meu Deus. Já tá, né? Aqui deu Olha. fica pausado. Já faz 1 hora, já Isso. quase que a gente tá Faz uma falando. hora. Quase 1 hora. Deixa eu olhar aqui no Deixa eu ver esse aqui que aparece pra mim. Não começa. Vamos ler aqui do Transurb aqui, ó. Embarque e desembarque. Em cada estação tem uma história. Vidas que se encontram, trilhando na mesma direção. O trabalhador que desce, estudante que chega. Na vida somos passageiros. No trem que nos leva. No trem que leva nossos sonhos. Legal, cara. Esse aí é um A princípio tá Mas tá online aqui. online. A princípio tá funcionando. É isso aí, pessoal. Ali E essa do mandou Tim até ficar Maia pra aqui. cima. Mas o cara insiste no Tim Maia, né? Então, né, meu, teve gente que até achou Músico. que esse chapéu era um Black Power, né? Ah, não é? É o chapéu. Cara, Ah, tu não viu? Eu fiquei pensando, eu pensei assim, mas é um chapéu na foto, né? Eu sabia que o Tim Maia usava um chapéu. não, mas eu falei porque parecia um Black Power, cara. Mas eu fui enganado pela segunda vez. Ah, Não, é o chapéu. nasceu em 85? Sim, velhinho, velhinho. Ah, tem um pouquinho mais velho que eu aí, cara. Só a cara de indiano que... Mais velho que os dois, cara. Aí, cara, que legal. Porto Alegre Inverso é um trabalho de pesquisa e inspiração. Músico, técnico em enfermagem. Nascido na Índia. Cara, que massa. Achei muito legal o projeto mesmo. É Muito, um trabalho a 3, né? muito bom. Poderia ser um trabalho 4, né? Mas não. O que se pode fazer, né, cara? Quem sabe numa próxima oportunidade que eu lançar o meu livro de fotos, eu te convide para escrever alguma poesia nele. Ah, já tá aí, ó. Tá aí a parceria. A gente pode Não, tô brincando, estabelecer. cara. Você não tem. Olha, vou te dar retratos. Retratos da vida. Retratos da vida. Retratos do Sul. Retratos do Sul. Eu entrevistei aqui o guitarrista da Cachorro Grande, né? O Marcelo. Marcelo. Entrevistei o Petraco, que era o guitarrista do TNT também. E aí tá pra vir agora também aí, tá. Estamos só fechando o dia, tá pra vir o Mano Chains também, né? Oh, change. Tá pra vir aí. E é legal, cara. É Me legal. avisa que eu venho aqui entregar um livro pra ele. Ah, eu tô só. Fazer um Fazer- network. Fazer um network aí, me avisa. Por acaso o cara tá passando ali, cara. Oh, que coincidência. O Mano Deixa eu te Chains. entregar um livro aqui, mano. Não, te aviso sim, cara. Te aviso sim. Ele vai. Estamos só fechando aí. Tem mais alguns artistas aí de Porto Alegre que eu tô Pra te ver como tem gente legal, cara, daqui da região. cara. Tipo, a própria Porto Alegre, E cara. assim, são, Tem ca- de Correia, são tanto caras cara, que me respondem no Instagram, cara. Chamam no Instagram ali, os caras leem, respondem. De boa, assim, cara. Meu, tu quer ver um outro cara que eu entrevistei aqui também, que até inclusive falou que tinha um projeto de um livro pra lançar, que é o Cheruti, né? O que faz instrumentos, Ah, né? Cheruti. Ele agora tá em Cachoeirinha de novo, né? E, cara, o cara fez instrumentos pro mundo inteiro, né? Sim, só. Ele teve um negócio numa Copa do Mundo, cara, que não sei quem desceu numa corda, tocando um instrumento, um negócio, que foi ele que fez, né? Então, assim, ele cara, fez umas bandas. E aí a gente tem um cara como o Cheruti em Cachoeirinha. Em Cachoeirinha, O cara. cara que Cachoeirinha. fez conhecido mundialmente Conhecido e é mu- daqui da cidade. Conhecido mundialmente A gente tem valores. daqui, cara. Né? Então tem muita gente, muita coisa legal, né, cara? Banda, enfim, tudo que a gente Não, for. e a gente conversando com essa galera do literário, a gente descobriu que tem, além da Xbooks, tem mais 2 editoras aqui em Cachoeirinha. Então assim, Mas não vamos falar o nome porque não me Sim, patrocina. Sim, que não importa o nome. Mas assim, Não interessa o nome Se dele. interessa o nome é Não tem Xbox. nada, Aqui, ó. não tem não. mas assim, existe um movimento Sim, literário sim, em Cachoeirinha, só que a gente precisa também se movimentar para gerar esse Claro, movimento. né? claro. Mas a Xbox é a melhor. Com certeza, a Xbox é a melhor. Cara, e quem quiser adquirir o livro aí, como é que te acha Bom, eles Nossa. podem achar tanto eu como o Guilherme Lopes, né? A Uhum. gente está trabalhando com essa ideia mesmo de encontrar as pessoas, entregar o livro, Ah, conversar, tu envia também. envio também. Envia autografado. Envio autografado. Faz envio aí Por mais que, assim, é uma correria que eu brinco que é uma correria gostosa, né? A gente tá
entregando, porque às vezes o livro tá numa estante de uma livraria e a gente ia perder esse contato com as pessoas. Ah, sim. E ia perder também um dos objetivos do livro, que é ser valores populares, né? O livro praticamente ia dobrar ou triplicar o preço, né? A gente Pode falar quanto ele custa, hein? Claro. Ele custa Quanto apenas ele custa? R$20. Ai, R$19,90, não 20. R$19,90, 20 com a foto. 20 com autógrafo, 20 daí. com autógrafo. É um livro que na livraria custa no mínimo 40. Ah, sim. Então, a gente sabe que pra muitas pessoas R$40 é tranquilo, mas tem muita gente que a gente viu como 20 Sim, reais. 20 R$20 é tipo assim, cara, Nem de gasolina não botar mais 20 pila. Né? alcança assim, ó. Alcança Todas as classes, né? Todas as classes. E com 10 autógrafos teu, eu arrumo um do Augusto Cury, né, cara? Ah, mas essa questão até do valor é pra incentivo, né? É, não, pô. Por cara, exemplo, essa semana apareceu pra mim um anúncio do Kindle por R$1,99 pra assinar. Tipo assim, um monte de livro ali disponível por um valor, claro que é muito mais caro, né, se tu for Claro, assinar. claro. Mas, tipo, naquele mês talvez. Por quê? Pra incentivar as pessoas Pra a incentivar. baixarem, Sim. a lerem mais, tipo. E tá rolando, e rola assim alguns combos de livro lá da editora. Ah, se o cara comprar vários livros, coisa que Não, tu a não gente faz. faz. Volta e meia eu tô anunciando no Vai Instagram, ler, né? eu lembro, A rola gente um. faz. Esses tempos eu tava fazendo aí 8 livros por R$100. É, isso aí, Imagina, cara. ia dar 12 pila cada um. Sim, incentivar Então, essa. E como é que tá assim pra gente finalizar e né, encaminhar pra. A divulgação, tu tem alguns lugares que tu vai fazer, vai participar agora nos dias, no porvir aí, como é que tá? Então, a gente tem conversado com pessoas, né? É uma agenda aberta no qual, do nada, numa conversa de Instagram, acontece as coisas, né? Que nem aconteceu o convite para vir aqui, né? O Guilherme, o Maicon quer falar contigo aí, vamos marcar. Opa, beleza. E partiu de mim, né? Eu falei, cara, isso é. Chamei umas Sim. duas vezes, porque, cara, né, não tem como deixar passar isso em branco. Então né? tem acontecido assim, coisas, como eu brinco, né? Sempre é o natural, né? Eu tava conversando com um amigo no Instagram, ele disse, cara, eu vou te passar um contato, tu conversa com ele. Quando a gente viu, a gente tava dando uma entrevista na Gaúcha. Ah, que massa. E aí no outro dia saímos no jornal. Então assim, O cara da Gaúcha já largou lá no Diário Gaúcho, né? Exatamente. Sem a gente saber, cara. Sem a gente O cara saber, pegou sem e nada. largou. Saiu no Diário Gaúcho também? Saiu no Diário Saiu. Gaúcho. Que 40 figurinhas do Luiz, tu ganha um kit de cozinha. O cara, além de ganhar figurinha, o cara... Ganha uma passagem pra Inclusive Índia. o rapaz que entrevistou a gente, o Thiago Boff, um queridão, um cara, gente boa demais, assim. E as coisas têm acontecido ao natural, né? As pessoas têm conhecido o projeto e entendem que, até eu brinco, né? Esse livro é uma declaração de amor a Porto Alegre, que independente de você ser porto-alegrense ou não, ela é a capital de todos os gaúchos, né? Sim. É a Então, nossa capital, tá acontecendo, tá acontecendo. Né? Cara, que massa. Muito. Parabéns aí a equipe aí, né? Esse trio aí que fez parte do projeto, o Guilherme por ser o idealizador, incentivador, o patrocinador, o dono, é tudo, ele é. Meu Deus do céu. Ele é o dono, ele é o CEO. CEO. CEO é a palavra Vamos que usar que a resume, né? palavra bonita, né? É. Big Boss. A Maria que fez esse lindo projeto gráfico e realmente chama muita atenção, né? Realmente é um livro bonito para ter na prateleira. Dá para comprar só pela capa também. Exatamente. Muito parabéns e parabéns ao Luiz aí, né? Que é o escritor aí, fez todos os poemas. Certamente vai agradar todo mundo aí que gosta de Porto Alegre, mesmo que não more lá. Gente, procure então nas redes sociais lá, siga a galera aí e adquira o livro, contribua. É muito bom quando a gente faz um projeto e as pessoas têm essa recepção do projeto e compram. Isso dá uma alegria muito grande. E se você quer lançar o seu livro, se você também tem um livro para lançar aí, você pode falar com o Guilherme da X-Books, pode lançar o seu livro. Você pode falar com a Maria que ela faz a capa para ti. E se você só quer fazer, o Luiz escreve os poemas no teu nome. E escreve por ti o livro. Você pode fazer ele pode transcrever os seus poemas para você. Exatamente. Transcrever as tuas ideias. É isso aí. Exatamente. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Valeu. Tchau.